Existe uma batalha que você conhece bem. Aquela tentação que volta uma e outra vez. Aquele hábito que você promete deixar e acaba repetindo. Aquela luta silenciosa que ninguém vê, mas que o esgota por dentro. Talvez você já tenha tentado de tudo, orar mais, fazer promessas, ser mais forte, e mesmo assim cai. E depois vem a culpa, a vergonha, a pergunta de sempre: por que não consigo vencer isso? Hoje quero mostrar algo que pode mudar tudo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não improvisou, não debateu, não confiou na força de vontade. Usou uma estratégia específica. 3 vezes foi atacado e 3 vezes respondeu com as mesmas 2 palavras: está escrito. Em Mateus 4:4, Jesus declarou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não foi um sermão, não foi uma explicação longa. Foi a palavra de Deus usada como espada. E o inimigo teve que recuar. Essa mesma estratégia está disponível para você. Você não precisa ser pastor nem teólogo. Precisa saber usar a arma que já possui. Nesta mensagem, você vai descobrir o método exato de Jesus, vai entender por que tem lutado sem armas e vai sair com versículos específicos para a sua batalha. Declare comigo nos comentários: está escrito, sou mais que vencedor em Cristo. E fique até o final. Vamos começar. Número 1. A realidade da tentação. Ninguém está isento. Há algo que talvez nunca tenham dito a você com clareza, e se você entender hoje, pode mudar a forma como se enxerga. Sentir tentação não é pecado. Deixe-me dizer de novo. Sentir o puxão da tentação não o torna sujo, não o torna falso, não o torna menos filho de Deus. A tentação aparece antes do ato, antes da decisão, antes da queda. E se você viveu acreditando que o simples pensamento já o condena, então tem carregado uma vergonha que Deus nunca pediu que carregasse. Eu sei como é. Estar com um sorriso por fora e por dentro, travar uma guerra silenciosa. Levantar as mãos em adoração enquanto a mente lança imagens, lembranças, impulsos, desejos de fazer aquilo que você sabe que o destrói. E então vem o golpe mais forte que a própria tentação: a acusação. Está vendo? Você não presta. Deus já se cansou. Você é um hipócrita. Esse peso é real. Essa sensação de solidão, como se ninguém mais entendesse a sua batalha, também é real. Mas hoje quero arrancar essa espinha com ternura e verdade. Você não está sozinho e não está desqualificado. Ouça o que diz a palavra em Hebreus 4:15. Diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Pare aí. Jesus foi tentado. Não em uma pequena parte da vida, não em coisas leves, mas em tudo. Ele sentiu a pressão. Sentiu a fome do deserto, o cansaço do corpo, o ataque do inimigo, o peso da proposta fácil. E ainda assim, sem pecado. O que isso significa? Significa que a sua luta não surpreende Jesus. Ele não olha para você de longe como um juiz frio. Ele olha como um companheiro de batalha que sabe exatamente o peso dessa guerra. Então entenda, a tentação que você sente não o define. Confirma que você é humano. A diferença entre Jesus e nós não é que ele não foi tentado, mas que ele soube como responder. E essa resposta, essa maneira de lutar, é algo que você também pode aprender. Você não nasceu para viver no ciclo de cair, chorar, prometer e cair de novo. Deus não o chamou para sobreviver rastejando. Deus o chamou para vencer de pé. E aqui vem algo que talvez você nunca tenha visto assim. Se o inimigo investe tempo para tentá-lo, é porque considera que você vale o esforço. Satanás não desperdiça munição com quem não representa ameaça. A tentação, embora dolorosa, revela que há um destino, que há um propósito, que existe algo em você que o inimigo quer apagar. É como se o inferno sussurrasse: se essa pessoa despertar, se essa pessoa se firmar em Deus, se tornará perigosa.
e por isso ataca. Não porque você seja fraco, mas porque pode ser forte. A Escritura também esclarece em Tiago 1:13-14. Quando alguém é tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela própria cobiça. Veja o que a palavra faz. Tira a confusão e devolve o foco. A tentação tem um processo, tem um mecanismo, tem uma isca, mas essa isca não é a sua identidade. Você não é aquele que sempre cai. Você é um filho em treinamento, um filho em processo, um filho a quem Deus está ensinando a lutar com luz na mente, não com pânico. E agora vem a virada que o liberta. A tentação que o inimigo usa para destruí-lo, Deus permite para fortalecê-lo. Sim, mesmo que soe estranho. Porque há batalhas que não são castigo, são preparação. Há desertos que não são abandono, são escola. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, e isso diz algo profundo. Aquele confronto não foi acidente, foi parte do plano de formação. Deus estava preparando Jesus para a sua missão pública, e nesse treinamento a tentação foi uma prova que revelou a estratégia do céu. Imagine uma academia, o ferro frio, o suor, o ardor nos músculos, o momento em que você sente que não consegue mais uma repetição. Naquele instante parece castigo, parece dor inútil, mas essa dor está construindo força. Assim funciona aqui também. A tentação é resistência. Não o esmaga se você aprender a responder. Cada vez que diz não, cada vez que se mantém firme, cada vez que escolhe obediência em vez de impulso, algo dentro de você cresce. Seu caráter se fortalece. Sua vontade é treinada. Seu espírito se firma. Você não está sendo destruído, está sendo equipado. Então hoje, quando vier a próxima tentação, antes de cair na vergonha, pare um segundo, respire e diga com autoridade: isso não me define, sou humano e Deus me deu armas para responder. A vergonha paralisa, a verdade ativa. A vergonha esconde, a graça levanta. Sentir tentação o torna humano. Vencê-la o torna guerreiro. Número 2. O deserto de Jesus, contexto da batalha. Você já percebeu? Há momentos em que você parece estar bem, firme, tranquilo, e de repente, sem aviso, o ataque chega. Como se o inimigo tivesse um radar para os seus pontos baixos. Ele tenta você quando está cansado depois de um dia longo, quando está sozinho e ninguém vê, quando o coração está ferido por uma discussão, quando o estresse aperta o peito, quando a mente está nublada. E então você se pergunta: por que sempre nos meus piores momentos? Por que justo quando me sinto mais fraco? E aqui começa uma revelação que não chega de uma vez, mas passo a passo, como quando você caminha com alguém e de repente tudo faz sentido. Porque há uma cena na Bíblia que parece uma contradição, mas na verdade é uma chave. Mateus 4:1 diz: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O mesmo Espírito que desceu sobre ele, o mesmo céu que o afirmou, o conduziu diretamente ao lugar onde não há aplausos, onde não há conforto, onde só restam areia, silêncio e verdade. Talvez você pensasse que o deserto é castigo, que se está em uma estação seca é porque Deus se afastou. Mas não. O deserto não é lugar de abandono, é lugar de formação. Deuteronômio 8:2 mostra o padrão. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Parece duro, sim, mas observe a intenção. Revelar e formar, não para destruir você, mas para ensinar o que há dentro de você e o que o sustenta quando tudo ao redor desmorona. Mateus 4:2 acrescenta um detalhe que torna tudo mais real. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não era uma fome pequena, era aquela fome que faz você se sentir vulnerável, como quando o corpo pede alívio e a alma pede descanso. E ali, justamente ali, chegou o tentador. Ele não esperou Jesus estar cercado, forte, confortável.
esperou a vulnerabilidade máxima. Isso também explica suas batalhas. O inimigo ataca onde acredita que você cederá mais rápido. Mas aqui vem a parte que muda sua perspectiva enquanto você caminha. Aqueles 40 dias não enfraqueceram Jesus espiritualmente. O refinaram. Separaram-no do ruído, focaram-no, encheram-no de dependência real. O jejum não era um vazio sem propósito, era uma preparação com direção. Deus não estava empurrando seu filho para cair, estava mostrando como se vence quando o corpo está no limite e o espírito se apega à palavra. Deuteronômio 8:3 completa o quadro com uma frase que atravessa o deserto e chega direto à sua vida. Ele te fez passar fome e te sustentou, para te fazer saber que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. A fome revela algo. A carne sempre quer pão rápido, saída rápida, alívio rápido. Mas o deserto treina você para viver de uma força mais profunda. A voz de Deus, sua palavra, sua verdade. Imagine o aço em uma fornalha. Você o vê em brasa, parece que vai se desfazer. Faíscas saltam quando o martelo bate. Se o metal pudesse falar, diria: "Isso está me destruindo." Mas o ferreiro sabe que aquele fogo não é para aniquilar, é para moldar. Sem calor, o metal não se dobra. Sem golpes, não toma forma. Assim também, sua estação difícil, sua solidão, seu cansaço, sua pressão, não são o fim. São o processo que pode transformá-lo em espada, em alguém que não reage por impulso, mas responde com verdade. E aqui está a virada que faz você erguer a cabeça. No seu momento mais fraco fisicamente, você pode estar mais forte espiritualmente. Porque quando não há recursos, quando já não pode se sustentar com entretenimento, aprovação ou distrações, seu espírito aprende a buscar Deus com urgência real. Ali, sua fé é purificada. Ali, ela se torna simples. Ali, você descobre que não precisa ser perfeito para lutar. Precisa estar rendido e desperto. Então hoje, em vez de amaldiçoar o seu deserto, faça uma pergunta diferente. Senhor, o que estás me mostrando aqui? Que dependência falsa está sendo exposta? Que feridas estão me tornando vulnerável? Que porta aberta eu preciso fechar? E quando identificar seus momentos perigosos, a noite, a solidão, o cansaço, a ansiedade, prepare-se antes. Não espere estar à beira do abismo. Encha-se da palavra antes da tempestade, para que quando ela chegar, você não improvise. Hoje, Deus diz a você: não te trouxe ao deserto para te abandonar. Eu te trouxe para te ensinar que eu sou suficiente quando tudo o mais falta. Permaneça perto de mim. Você não está sozinho na areia. E lembre-se disto, o deserto não o destrói. Define quem você será do outro lado. E então, nesse ponto de máxima vulnerabilidade, veio o primeiro ataque. Não foi ao acaso, foi com intenção, com veneno escondido em uma frase. E a maneira como ele atacou Jesus é a mesma maneira como tenta atacar você. Veja o que aconteceu. Número 3. A primeira tentação: transformar pedras em pão. Há uma tentação que parece tão simples que muitos a ignoram, mas na verdade é uma radiografia do coração humano. Porque nem sempre você é tentado com algo maligno à primeira vista. Muitas vezes é tentado com algo legítimo, com uma necessidade real, com um desejo que não é mau em si. Você quer descansar depois de um dia exaustivo. Quer sentir-se amado, quer alívio quando a ansiedade aperta o peito, quer prazer, quer segurança, quer estabilidade, quer um respiro. E aí começa o conflito, não no quê, mas no como e no quando. O inimigo é astuto, não oferece veneno com rótulo de veneno. Oferece água quando você tem sede, mas de um poço contaminado. Oferece alívio rápido quando dói, mas a um preço silencioso. Diz sim, mas empurra você por uma porta errada. Fome de intimidade, e ele oferece uma tela. Fome de paz, e ele oferece anestesia. Fome de segurança, e ele oferece controle obsessivo. Fome de pertencer, e ele oferece aprovação fácil. E nesse momento, sem perceber,
Você já não está tentando suprir uma necessidade, está tentando escapar de um desconforto. E isso é exatamente o que a tentação quer, que você resolva sua vida sem Deus. Olha a cena. Areia, silêncio, garganta seca. O corpo já não discute, o corpo suplica. Jesus havia jejuado 40 dias. Era fome real, física, intensa. E então chega a serpente com voz suave. Mateus 4, 3-4 descreve com clareza. Aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perceba o que está acontecendo. A tentação não foi imaginar pão. A tentação foi pressionar Jesus a agir independente do Pai, porque transformar pedras em pão em si não era algo sujo. Jesus tinha poder. O pão teria acalmado a fome. O que o inimigo estava propondo era outra coisa. Faça você mesmo, do seu jeito, agora, sem esperar, sem confiar, sem depender. Essa é a essência do pecado. Resolver o problema sem Deus, usar sua própria força para saciar sua fome, sem render essa fome a Deus. E antes de tocar no que você faz, o inimigo toca no que você é. Se és filho de Deus. Essa frase é um dardo direto à sua identidade, porque quando você duvida de quem é, tenta provar com o que faz. Quando duvida do seu valor, busca validação a qualquer preço. Quando duvida da sua mudança, procura uma saída rápida que lhe dê sensação de controle. E assim funciona com você também. Se você fosse mesmo cristão, não sentiria isso. Se Deus o amasse, já teria tirado isso. Se fosse forte, não estaria lutando. É um ataque disfarçado de lógica para levá-lo a provar na carne o que já está afirmado no espírito. Jesus respondeu de uma maneira que é uma escola para você. Ele não negou sua fome. Não disse, não tenho necessidade. Não fingiu força. Simplesmente recusou-se a vender sua obediência por um alívio imediato. E citou Deuteronômio 8:3. Aquela verdade do deserto que Israel aprendeu com lágrimas. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. É como se Jesus estivesse dizendo: minha fome é real, mas meu Pai é mais real. Minha necessidade existe, mas minha dependência é mais profunda. Meu corpo pede pão, mas minha vida é sustentada pela voz de Deus. Isso o liberta da condenação e, ao mesmo tempo, o arma. Porque talvez seu problema nunca tenha sido desejar coisas ruins. Talvez sua batalha seja querer coisas boas por caminhos tortos ou em tempos errados. Você quer alívio, mas o busca onde fica mais vazio. Quer amor, mas o pede a quem o quebra. Quer descanso, mas acaba preso em hábitos que o escravizam. E hoje o Senhor quer mostrar que há outro caminho. Ele não está dizendo, não tenha fome. Está dizendo, não transforme pedras em pão fora da minha vontade. Agora olhe para si com honestidade. Qual é a sua pedra? Qual é esse eu posso resolver agora que já o fez cair tantas vezes? Quando a urgência chegar, quando sentir o puxão, pare um segundo e faça uma oração curta e real. Pai, esta necessidade é legítima, mas não quero satisfazê-la longe de ti. Mostra-me a tua saída. E depois, faça o que Jesus fez. Abra a boca. Não apenas pense a verdade, declare-a. Está escrito: Deus é meu provedor. Não preciso de atalho. Não vou negociar minha obediência por um momento de alívio. Hoje Deus diz a você: eu conheço suas necessidades melhor do que você mesmo. Sua fome não me assusta, sua fraqueza não me decepciona. Venha a mim com confiança. Eu posso lhe dar pão sem que você venda sua paz. Posso lhe dar descanso sem que você quebre sua alma. Posso lhe dar amor sem que você se perca. Espere por mim. Confie, estou com você no deserto. E ouça isto. Às vezes, ter o poder de resolver algo não significa que você deva usá-lo. Jesus podia transformar pedras em pão. Escolheu obedecer. A obediência é mais poderosa do que a capacidade.
Porque a verdadeira vitória não é conseguir o que você quer, é preservar sua comunhão com Deus enquanto espera o que Ele promete. Mas há algo mais. Jesus não disse apenas não. Jesus usou um método, duas palavras que detêm o inimigo e ordenam sua mente. Está escrito, essa é a espada. E agora você vai aprender a segurá-la na mão, a prepará-la antes da batalha e a usá-la quando a urgência quiser governar você. Número 4. Está escrito. O padrão de resposta de Jesus. Há duas palavras que o inferno não consegue resistir. Duas palavras simples, curtas, mas carregadas de uma autoridade que não nasce do seu ânimo, nem da sua força de vontade, nem do quanto você se sente convicto naquele dia. Não dependem do seu estado emocional, não dependem da sua energia, não dependem se você dormiu bem ou se está à beira do colapso. São duas palavras que pertencem a um reino que não muda, e por isso funcionam quando tudo o mais falha. Está escrito. Observe o padrão em Mateus 4 e veja como se estivesse assistindo Jesus ensinando você a lutar. Primeira tentação. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segunda tentação. Está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira tentação. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. 3 ataques, 3 respostas. Não há improviso, não há drama, não há debate. Há uma espada que sai limpa, direta e corta. E aqui vem a parte que pode transformar você por completo, porque talvez tenha estado fazendo exatamente o contrário. Quando a tentação chega, você se senta para conversar com ela. Analisa, observa, justifica-se, negocia. Diz a si mesmo, só um momento, dessa vez não conta, depois eu mudo, eu mereço, ninguém vai saber. E sem perceber, já entrou no terreno onde o inimigo sempre vence, o debate interno. Jesus não debateu. Jesus não ficou argumentando com o diabo, não explicou seu ponto, não tentou convencê-lo com lógica humana. Não disse, eu acho, nem na minha opinião. Jesus encerrou a conversa com a autoridade de Deus. Está escrito, ponto final, porque a tentação se alimenta de conversas longas. Ela se fortalece quando você lhe dá espaço, cresce quando você a considera uma opção possível. Por isso, o inimigo ama quando você improvisa, quando entra despreparado, quando chega cansado, sozinho, vulnerável e, além disso, sem uma resposta pronta. Ele sabe que, se você não tiver a palavra preparada, tentará resistir apenas com força humana. E a força humana se esgota, a vontade se cansa, a disciplina enfraquece quando você está ferido. Mas a palavra não se esgota, a palavra não se fatiga, a palavra é rocha quando você se sente areia. Salmo 119:11 revela o segredo por trás do segredo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso significa que a guerra não começa quando a tentação aparece. A guerra começa antes, quando você guarda, quando memoriza, quando repete, quando alimenta o seu interior. Jesus pôde dizer, está escrito, porque primeiro havia guardado. A resposta estava carregada antes do ataque, e aqui, com ternura, mas com firmeza, deixe-me dizer como um mentor que cuida de você. Se sempre espera a tentação chegar para então decidir o que fazer, você sempre se sentirá atrasado, sempre improvisando, sempre apagando incêndios. Deus não o chamou para viver apagando incêndios, chamou-o para viver equipado. E o mais lindo é que isso não é para os super espirituais. Não é só para pregadores. É para você, exatamente para você que diz, não sei o que dizer quando sou atacado. Porque a resposta mais poderosa não vem da sua criatividade. Vem de repetir o que Deus já disse. Aqui morre o orgulho humano, porque gostaríamos de uma estratégia complicada, algo sofisticado, algo que soe profundo. Mas Jesus mostra que o que funciona é simples e eterno, a palavra declarada.
não a sua criatividade, não o seu debate, não a sua promessa emocional. Está escrito: pense em uma chave mestra. Um chaveiro não sai batendo em cada porta com o ombro. Não se machuca tentando forçar. Ele tira a chave certa, encaixa, e você ouve aquele clique limpo e definitivo quando a fechadura cede. Assim soa a autoridade espiritual. Assim soa, está escrito, no mundo invisível. Não é gritar mais alto, não é cerrar os dentes, é usar a chave correta. E quando você a usa, a porta de escape que Deus já preparou se abre. E veja outro detalhe: Jesus não usou revelações novas, estranhas, místicas. Citou Deuteronômio, palavra escrita, acessível, pública, clara, a mesma que você tem no seu idioma, na sua casa, no seu telefone, ao alcance da sua mão. O inimigo quer que você pense que precisa de algo especial para vencer. Jesus diz o contrário. Você precisa tomar o que já está escrito e colocá-lo na sua boca com fé. E observe também a brevidade. Respostas curtas, diretas, sem dar plataforma ao inimigo, sem permitir que o pensamento vire um filme. A palavra corta o filme antes que ele prenda você. Hoje, neste momento, torne isso prático. Coloque a mão sobre o seu coração e declare com calma, mas com autoridade: está escrito, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Repita até deixar de soar como frase estranha e começar a soar como arma própria. Você não está fingindo. Hoje Deus diz a você: minha palavra na sua boca tem peso, não a subestime, não espere sentir-se forte para usá-la. Use-a e você será fortalecido. Declare o que está escrito e verá o inimigo perder espaço na sua mente. Eu lhe dei uma espada, não é enfeite, é defesa e é vitória. E ouça isto: o inimigo não desiste facilmente. Às vezes se torna mais sofisticado. Às vezes até cita a Escritura, distorce, usa fora do contexto para confundir você. Por isso, você precisa de discernimento, não apenas de memória. E é isso que veremos na próxima batalha, porque ali você aprenderá a reconhecer quando uma voz soa bíblica, mas não vem de Deus. Número 5. A segunda tentação: atirar-se do templo. Eu já vi isso vezes demais e digo a você com o coração na mão. Pessoas sinceras, crentes de verdade, que amam a Deus, mas confundem presunção com fé. Tomam decisões imprudentes, esperando que Deus as resgate, entram em situações que Deus nunca pediu e depois dizem: estou caminhando por fé. E não digo isso para apontar o dedo, porque eu também já cometi esse erro. Há uma linha fina entre confiar em Deus e forçar a mão de Deus. E o inimigo sabe exatamente como apagar essa linha até que pareça invisível. Veja o que Satanás fez com Jesus. Não chegou com uma tentação escandalosa, chegou com algo espiritual. Mateus 4:5-6 descreve assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Percebe? O inimigo também disse: está escrito. Citou a Escritura. Apoiou-se no Salmo 91. Usou palavras reais da Bíblia real, mas com uma intenção distorcida. Aqui está uma verdade que você precisa abraçar para não cair. Conhecer versículos não garante usá-los corretamente. O inimigo pode recitar, pode selecionar, pode tirar do contexto, pode empurrar uma promessa para fora do seu propósito. Por isso o discernimento não é apenas isso soa bíblico, mas isso é obediência a Deus ou é pressão para que Deus me prove algo. Porque há atitudes que parecem espirituais, soam espirituais, até emocionam, mas não vêm do Espírito Santo. Vêm da ansiedade, do orgulho, da pressa ou daquela necessidade secreta de que Deus demonstre que está com você. Jesus viu o engano imediatamente. Mateus 4:7 responde com uma frase que corta como espada: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Jesus não negou que o Salmo 91 fosse verdade. Não disse, isso é mentira. O que fez foi equilibrar Escritura com Escritura. A palavra interpreta a palavra. Uma promessa jamais deve ser usada como permissão para a imprudência. Atirar-se do templo para forçar uma intervenção angelical não era fé. Era manipulação disfarçada. Era colocar Deus à prova desnecessariamente. E quando Jesus cita não tentarás, ele está lembrando uma cena dolorosa. Deuteronômio 6,16 diz assim: não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Em Massá, o povo exigiu sinais, exigiu provas, exigiu respostas imediatas, como se dissesse, se estás aqui, prova agora. Isso não é confiança, é exigência. A fé diz, confio em ti mesmo sem ver provas neste momento. A presunção diz, faz o que eu quero para que eu acredite que estás comigo. A fé descansa, a presunção pressiona, a fé obedece, a presunção manipula. Deixe-me colocar isso em uma imagem que você sente no corpo. É como estar à beira de um prédio, com o vento frio batendo no rosto, a vertigem apertando o estômago e uma voz sussurrando, salta, Deus vai te sustentar. Mas Deus nunca disse salta. Fé é saltar quando Deus ordena, não quando você decide testar se Ele está ali. Um paraquedas sem estar preso a você, sem instruções, sem obediência, não é coragem. É imprudência espiritual com linguagem religiosa. E aqui vem a virada que protege você. Às vezes, a maior fé é não fazer algo espetacular. A maior fé é esperar quando tudo em você quer correr. É ficar quieto quando sua ansiedade grita para fazer algo agora. É dizer, Senhor, não vou forçar portas, vou seguir a tua voz. Jesus demonstrou mais fé ao não saltar do que se tivesse saltado. Porque a fé verdadeira não precisa de espetáculo para se sentir segura. Ela se apoia no caráter de Deus. Hoje examine seu coração com honestidade, sem vergonha e sem maquiagem. Em que área você está saltando do templo? Onde está tomando decisões sem direção clara, esperando que Deus o resgate das consequências? Onde está usando frases espirituais para justificar impulsos, pressa ou teimosia? Deus não está repreendendo você, está protegendo. Está chamando você para uma fé madura que não exige provas, mas caminha em obediência. Hoje Deus diz a você, você não precisa saltar para provar que eu o amo. Eu já provei isso na cruz. Descanse no meu amor, não o teste. Confie no meu tempo, não o force. Se eu não o enviei à beira, não é fé se lançar. E ouça isto como um selo na sua alma. A fé verdadeira não prova Deus, descansa no que ele já provou. Satanás perdeu 2 batalhas, mas não desistiu. Ainda lhe restava uma carta, a mais ousada, a mais perigosa, oferecer seu destino sem processo, sua coroa sem cruz, resultados sem obediência. E se você for honesto, essa é a tentação que mais o visita quando está cansado de esperar. Veja o que acontece depois, porque ali se revela o atalho que promete glória e termina cobrando sua lealdade. Número 6. A terceira tentação. Os reinos do mundo. Diga-me algo com honestidade. O que você está disposto a adorar para conseguir o que quer? Refiro-me àquelas pequenas inclinações do coração que passam despercebidas. Aquela decisão que compromete sua consciência só desta vez. Aquele acordo que faz você se calar quando deveria falar. Aquele atalho que parece inocente, mas pede que você entregue sua lealdade pedacinho por pedacinho. Porque é aí, justamente aí, que se esconde a terceira tentação. Não é apenas o desejo de ter, é a oferta de ter tudo, sem processo. Olhe a cena com calma. Mateus 4:8-9 diz que o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Sinta o peso dessa oferta. Todos os reinos, toda a glória, todo o poder, sem cruz, sem sofrimento, sem espera, sem lágrimas. Apenas uma coisa, inclinar-se.
E esse é o coração do engano. O inimigo não quer apenas que você caia em um pecado. Quer que você troque de dono. Quer sua adoração, sua dependência, sua identidade. Agora faça a si mesmo uma pergunta que o desperte por dentro. O que o inimigo está mostrando a você desde um monte muito alto? O que está sussurrando em segredo? Tudo isso pode ser seu. Talvez não sejam reinos com coroas. Talvez seja o sucesso que você persegue há anos e já está cansado de esperar. Talvez seja o relacionamento que você deseja desesperadamente e sente que o tempo está passando. Talvez seja a tranquilidade financeira que tira seu sono, essa necessidade de respirar sem medo. O inimigo sabe exatamente qual imagem colocar diante dos seus olhos para que seu coração comece a negociar com o que é errado. Ele conhece seu ponto de cansaço, seu ponto de fome, seu ponto de desespero. E nesse ponto, os atalhos parecem respostas. Eu sei como é exaustivo esperar. Sei como o atalho é tentador quando o caminho certo parece interminável. Você trabalhou, orou, foi fiel, renunciou a coisas, disse não, quando todos diziam sim, e ainda não vê os resultados que esperava. Então surge uma oportunidade que promete dar o que você quer mais rápido. Basta comprometer um pouco, basta fechar um olho, basta fazer um acordo por baixo dos panos, basta dobrar o joelho em algo que você sabe que não deveria. E parece razoável, até perceber que cada basta vai roubando sua alma. Jesus respondeu de uma forma que corta essa negociação pela raiz. Deuteronômio 6,13. Foi sua espada. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. Não há adoração dividida, não há lealdade compartilhada. Não existe esse um pouco para Deus e um pouco para o mundo, sem que algo se quebre dentro de você. Porque quando seu coração se inclina a outra coisa, sua identidade se parte. E uma identidade partida torna-se fácil de manipular, fácil de seduzir, fácil de vender. Por isso Jesus não dialogou com a oferta. Ele a encerrou, selou, terminou. Satanás ofereceu o que não podia realmente dar. Os reinos pertencem a Deus. O inimigo é um mentiroso, oferecendo mercadoria roubada. Promete controle, mas entrega escravidão. Promete liberdade, mas cobra concorrentes. E mesmo que lhe desse algo, o que se obtém por atalhos se perde com facilidade. Pergunte a qualquer pessoa que comprometeu sua integridade por sucesso rápido, como dorme à noite. Pergunte como é olhar no espelho, sabendo que por fora ganhou, mas por dentro desmoronou. O atalho sempre tem um custo oculto e quase nunca é pago com dinheiro. É pago com paz. É como arrancar uma fruta verde da árvore. Você ouve o estalo ao forçá-la, vê o talo se romper antes do tempo e quando morde, o gosto amargo contrai seu rosto. Se tivesse esperado, seria doce, mas a impaciência estragou. O tempo de Deus amadurece o fruto no ramo até ficar perfeito. O atalho entrega a amargura disfarçada de conquista. E o pior é que, por fora, parece fruto. Por dentro, tem gosto de perda. E aqui está a descoberta que muda sua forma de enxergar a vida. Jesus teria os reinos. Isso estava profetizado. Mas o caminho de Deus incluía a cruz, a ressurreição e a exaltação. O caminho do inimigo eliminava tudo isso, e essa é exatamente a estratégia com você, mostrar seu destino e oferecer uma rota que evita o processo que o forma. Mas ouça isto como verdade que o protege. O processo não é o obstáculo do seu destino, é a preparação para sustentá-lo. Se lhe dessem hoje tudo o que deseja, sem o caráter para administrar, isso o destruiria. Deus não quer apenas dar, quer que você permaneça. Hoje, identifique o atalho que está tentando você. Que reino estão mostrando desde esse monte alto? Que inclinação de joelhos estão pedindo em troca? Dê nome a isso, porque quando você nomeia, deixa de ser vítima do invisível. E então, pergunte com seriedade: minha integridade vale esse preço? Minha paz vale esse acordo? Minha relação com Deus vale esse só desta vez? Hoje Deus diz a você:
Tenho preparado para você mais do que o inimigo pode oferecer, mas meu caminho inclui formar você, não apenas dar. Confie no meu processo. O fruto maduro vale cada dia de espera. Eu não o levo rápido ao vazio, eu o levo firme à vida. E grave isto no seu espírito como selo: o atalho do mundo é o caminho mais longo para o vazio. 3 tentações. 3 vezes está escrito, e então aconteceu algo crucial. O diabo o deixou. Mateus 4:11 diz que vieram anjos e o serviam. A batalha terminou. E aqui está a pergunta que o persegue com esperança. Que arma Jesus usou repetidas vezes? A palavra. Não uma emoção passageira, não uma promessa humana. A palavra viva. É hora de você entender o poder dessa espada que está à sua disposição. Número 7. A espada do Espírito. A palavra como arma. Você tem lutado uma batalha com as mãos amarradas. E o mais difícil não é que o inimigo seja forte, mas que você tem lutado como se não tivesse armas. Você tem uma arma poderosa, mas quase nunca a tira da bainha. Você a ouve mencionar na igreja, a vê sobre a sua mesa de cabeceira, a tem no telefone. Mas quando chega a tentação, quando chega o impulso, quando chega a pressão, você se esquece completamente. Então faz a única coisa que sabe: aguentar, resistir com os dentes apertados, até se cansar e cair. A espada está ali, mas você não a usa. A Bíblia não descreve sua vida como mera sobrevivência. A Escritura fala de batalha espiritual, de armadura, de firmeza, de vitória. E quando o Espírito Santo mostra a armadura, está mostrando algo além de proteção. Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ouça isso com calma: ao cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. Tudo isso cobre, guarda e protege você. Mas há apenas uma peça que não foi feita somente para resistir. Há apenas uma peça feita para avançar: a espada, a palavra de Deus. Você entende o que isso significa para você neste exato momento? Que você não foi chamado para viver fugindo das suas tentações. Não foi chamado para suportar golpes até ficar sem forças. Foi chamado para contra-atacar, para fazer recuar aquilo que quer escravizá-lo, para responder com autoridade. A diferença entre alguém que apenas sobrevive e alguém que conquista não é que o inimigo seja diferente. É que um luta com a espada e o outro apenas se cobre com o escudo. E aqui vem o mais forte: a palavra não é um adorno espiritual. Hebreus 4:12 diz com clareza: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Viva, não morta; eficaz, não decorativa; cortante, não tímida. Ela penetra até o profundo, até onde nem você entende o que sente, e discerne, ou seja, separa a mentira da verdade, a desculpa do propósito, o impulso da obediência. Quando você declara a palavra, não está apenas repetindo frases, está usando uma arma que corta correntes. Imagine um soldado no campo de batalha. Ele sente a terra tremer, ouve o metal se chocar, percebe o assobio dos ataques perto do rosto. Mantém o escudo levantado e isso o salva por um tempo, mas ele só se defende, só recua. Seu braço se cansa, o escudo se amassa, o corpo se esgota. Enquanto isso, a espada está ali, embainhada, pendurada na cintura, intacta, sem uso. E chega um momento em que ele cai, não porque não tinha espada, mas porque nunca a desembainhou. E se você for honesto, essa cena se parece demais com a sua batalha espiritual. Você se protege, se culpa, promete, aguenta e no final volta a cair. E a palavra, sua arma de vitória, fica fechada como se fosse um objeto sagrado que não se toca na guerra. E eu não o condeno por isso, de verdade. Muitos aprenderam religião, mas não aprenderam a lutar.
Disseram, seja forte, mas não mostraram como a força se manifesta no momento exato da tentação. Deram regras, mas não um método. Deram culpa, mas não armas. E hoje isso muda, porque Jesus não venceu a tentação com força de vontade. Venceu dizendo, está escrito. Não improvisou, não negociou, não se entreteve com a voz do inimigo. Respondeu com a palavra. Porque a mesma palavra que consola também corta. A mesma que cura também luta. Não é só para o domingo. É para a segunda-feira às 11 da noite, quando a tentação bate à sua porta, quando o telefone chama, quando o passado seduz, quando o impulso grita para você ceder. Não é apenas para ler em silêncio, é para declarar como espada. Há momentos em que orar significa falar em voz alta a verdade de Deus contra a mentira que está tentando dominá-lo. Então hoje faça algo simples. Pegue sua Bíblia física ou digital. Abra-a. Coloque a mão sobre ela e diga com convicção, esta é a minha espada. A partir de hoje não lutarei desarmado. Não estou destinado a cair sempre. Não nasci para ser vítima. Cristo já me mostrou o caminho. E eu vou usar a arma que ele usou. E ouça isto como se o Pai estivesse falando ao seu coração. Meu filho, minha filha, eu lhe dei armas de guerra, não apenas palavras de consolo. Minha palavra na sua boca faz seu inimigo tremer. Não se aproxime da batalha com vergonha, aproxime-se com autoridade. Desembainhe, é hora de lutar e vencer, porque uma espada embainhada nunca venceu batalha alguma. E aqui vem a verdade final. De nada adianta ter uma espada se ela não estiver à mão quando você precisar. No meio do ataque, não há tempo para procurar. Por isso, o próximo passo é crucial. Encher sua memória com o seu arsenal, até que a palavra saia de você como reflexo, como respiração, como fogo pronto para cortar a tentação antes que ela cresça. Número 8. Memorizar para combater. O arsenal pessoal. Há uma verdade que dói, mas liberta. No momento da tentação você não falha porque não ama a Deus. Falha porque chega sem munição. Chega com boas intenções, com promessas feitas na emoção, com vontade de desta vez vai. Mas quando o ataque aumenta de intensidade, sua mente fica em branco. Então você se ouve dizendo, não me lembro de nenhum versículo. Não é falta de fé, é falta de preparação. E Deus não o humilha por isso. Deus o convida a treinar. Veja como sua memória funciona no cotidiano. Você memoriza senhas, nomes, letras de músicas, frases que o marcaram, até detalhes que não servem para nada. Mas quando se trata de uma palavra que pode salvá-lo de cair, você se convence de que não tem memória. A verdade é mais simples. Você memoriza aquilo que valoriza. E o inimigo tem tentado fazer você valorizar mais o impulso do momento do que a palavra que pode sustentá-lo no dia difícil. Por isso, Salmo 119:11 é tão direto. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não diz na minha estante nem no meu celular. Diz no meu coração. Porque a tentação não avisa. Ela o pega cansado, sozinho, ferido, ansioso, e ali, quando não há tempo para procurar, o que não está dentro não pode sair. A espada fechada não corta, por mais santa que seja. E aqui entra uma promessa preciosa. João 14:26 diz que o Espírito Santo ensinará vocês e lhes fará lembrar tudo o que Jesus disse. Sim, ele traz a memória. Mas ouça isto com clareza. O Espírito não costuma lembrar aquilo que você nunca guardou. Ele não vem para substituir sua disciplina, vem para potencializá-la. Você coloca a semente no coração e ele a faz brotar exatamente quando o inimigo tenta apagar sua luz. Jesus no deserto mostra o método. Quando foi pressionado, não pediu tempo, não improvisou, não debateu. A palavra já estava nele e saiu como espada. Está escrito. Isso não nasceu no instante. Nasceu em uma vida de obediência, meditação e verdade guardada. Por isso, quando o medo quis nublar sua mente, a Escritura lhe deu clareza. Quando a fome quis ditar decisões, a palavra o sustentou.
Talvez agora você sinta um pouco de culpa, como se isso fosse mais um peso. Não, isso é graça prática. Você não memoriza para impressionar, memoriza para viver livre. E não precisa memorizar toda a Bíblia. Precisa de versículos específicos para suas batalhas frequentes. Poucos, bem compreendidos, bem orados, bem repetidos, valem mais do que muitos sublinhados e esquecidos. A qualidade do arsenal muda a história de uma guerra. Pense em um kit de primeiros socorros. Você não o monta quando já está sangrando. Prepara antes, com calma, para que, quando o acidente acontecer, sua mão encontre o necessário sem hesitar. Seus versículos memorizados são esse kit espiritual. Você não os guarda porque espera cair. Guarda porque quer estar pronto para vencer quando o golpe vier de repente. Agora, torne simples e possível. Esta semana, escolha um único versículo e transforme-o em munição. Você pode começar com Salmos 119:11 ou com 1 aos Coríntios 10:13, que lembra que Deus é fiel e sempre provê uma saída. Escreva-o em um papel. Leia em voz alta pela manhã e antes de dormir. Repita enquanto caminha. Sussurre quando a ansiedade aumentar. Em poucos dias, ele estará dentro de você. E no dia da batalha, você não estará vazio. E hoje Deus sussurra com ternura e firmeza. Cada palavra minha que você guardar no coração é uma semente de vitória. Não a despreze por parecer pequena. No momento certo, ela o sustentará quando sua força humana não for suficiente. Guarde isto. A tentação nem sempre se vence com força de vontade. Vence-se com palavra guardada. Versículo memorizado hoje, mais liberdade amanhã. E o próximo passo é honestidade. Nomeie sua principal tentação sem maquiagem e peça ao Espírito Santo discernimento para escolher 3 versículos que falem diretamente a essa batalha. Escreva-os, repita-os, ore com eles e quando o ataque vier, não improvise. Declare o que Deus já disse. Você não está sozinho. Jesus entende sua luta e caminha com você em cada enfrentamento hoje. Número 9. Identificar sua tentação principal. Eu sei que há algo que o persegue, uma tentação que volta e volta, um padrão que se repete mesmo quando você jura que será a última vez. E quero que ouça isto com calma, sem vergonha e sem condenação. Você não precisa escondê-lo para que Deus o ame. Deus já conhece sua luta. O que você precisa é parar de chamá-lo de minhas fraquezas, de forma geral, porque o que é genérico não pode ser combatido. Nomear sua fraqueza não é derrota, é o primeiro passo da estratégia. É como acender a luz em um quarto onde você tem tropeçado no escuro. Imagine que hoje Deus olha para você com ternura, como um pai que não zomba da sua ferida e pergunta em silêncio: qual é a tentação que mais o derrota? Não a palavra grande, não a desculpa bonita, não o rótulo religioso. A específica, aquela que faz você perder a paz, aquela que rouba sua força, aquela que o deixa com culpa e com vontade de desaparecer. Pare um momento aí dentro e ouse dizê-la como ela é, porque quando você a nomeia, deixa de ser um monstro sem rosto e se torna um inimigo identificável. E um inimigo identificável pode ser vencido. A Bíblia nos dá uma clareza impressionante sobre isso. 1 de João 2,16 resume com precisão. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E veja quanta misericórdia há nessa frase. Deus não está dizendo, você é estranho por ser tentado. Deus está dizendo, isso tem categorias, isso tem padrões, isso pode ser entendido. Muitas tentações que parecem diferentes por fora, na verdade, nascem do mesmo lugar por dentro. Às vezes, sua pedra em pão é a concupiscência da carne, o impulso de acalmar a ansiedade com prazer, de buscar alívio no que o destrói, de anestesiar a alma quando o coração está cansado. Às vezes, seu templo é a soberba da vida.
A necessidade de provar, de chamar atenção, de mostrar que você vale, de manipular o ambiente para sentir controle. E às vezes, seu monte alto é a concupiscência dos olhos. Aquele olhar que se acende com o que brilha, com status, com dinheiro, com poder, com comparação, com o "eu também quero isso agora". E aqui vem uma verdade que o protege. Conhecer um versículo não significa usá-lo bem, mas conhecer seu ponto fraco ajuda você a se guardar melhor. Provérbios 4:23 diz como uma ordem de amor: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é viver com medo, é viver com estratégia, é reconhecer onde a porta se abre com mais facilidade, por onde entra o vento frio, onde a tentação se infiltra quando você está distraído. Pense em um general estudando um mapa estendido sobre a mesa. Não é paranoia, é sabedoria. Ele aponta com calma os lugares onde o inimigo já atacou antes. Lembra das emboscadas anteriores. Observa os caminhos por onde entraram e então fortalece esses pontos. Assim também você precisa do mapa das suas vulnerabilidades. Pergunte com honestidade: por onde sou mais atacado? Isso acontece quando estou sozinho, quando estou cansado, quando estou frustrado, quando ninguém me vê, quando me sinto vazio. Que emoção costuma ser a faísca? Tristeza, raiva, tédio, ansiedade, solidão. Você não é fraco por se perguntar isso, está sendo sábio, porque a negação o deixa exposto, mas a honestidade permite fortificar. O mundo diz que admitir fraqueza o torna fraco. O reino diz que admitir fraqueza o torna livre. A escuridão se alimenta do silêncio. Mas quando você traz isso para a luz de Deus, perde poder. E quero que ouça este sussurro com todo o seu coração, como se o próprio Deus estivesse dizendo: meu filho, minha filha, sua honestidade não me escandaliza. Eu já conheço sua luta. Apenas espero que você também a reconheça para que possamos vencê-la juntos. Não o condeno por sua fraqueza, convido-o a trazê-la à minha luz. Agora, faça algo simples e profundo. Separe um momento em particular, em uma nota que ninguém mais veja, e escreva sua verdade sem maquiagem. Escreva qual é essa tentação recorrente, em que categoria ela se encaixa quando você fica mais vulnerável e quais situações a disparam. Não para se castigar, mas para se conhecer. Porque quando você se conhece, pode vigiar. Quando vigia, pode preparar sua espada. E quando a tentação chegar, você não será um crente improvisando no meio do fogo, mas um guerreiro com clareza, com direção e com a palavra pronta. Guarde esta frase na mente: nomear sua fraqueza é o primeiro golpe contra seu inimigo. E agora que você já sabe onde é atacado, vem o próximo passo: buscar os versículos específicos que combatem exatamente essa batalha. Não munição geral, mas precisão. Porque Deus não quer apenas que você aguente. Deus quer que você vença como Jesus e que sua vida seja completamente transformada. Número 10. Versículos específicos para tentações específicas. 2 Timóteo 3:16-17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. E aí está a base da sua confiança. A Bíblia é um treinamento completo para quando você se sente tentado. Mas há algo que você precisa entender hoje com clareza. Ser útil não significa ser genérica. Deus não lhe deu palavras ao acaso. Deus deixou remédio específico para feridas específicas. E quando você aprende a usar a palavra com precisão,
sua vida muda, porque você já não luta contra a fumaça, luta com verdade. Veja como isso funciona na prática. Um médico não receita o mesmo medicamento para toda doença. Se você está com dor de cabeça, não é tratado da mesma forma que se tivesse uma infecção. A precisão aumenta a eficácia. E com a palavra acontece o mesmo. Um versículo sobre paciência é precioso, mas pode não ser sua espada mais afiada quando o que o ataca é a luxúria. Um versículo sobre pureza é poderoso, mas talvez não seja a flecha exata quando você está prestes a explodir de ira. A tentação chega com nome e sobrenome, e sua resposta também precisa chegar com nome e sobrenome. Josué 1:8 ordena com seriedade: não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Você percebe a frase, não se aparte da tua boca? Isso não é apenas leitura silenciosa, é palavra declarada. Porque quando a tentação o pressiona, você não precisa apenas lembrar vagamente, precisa falar com autoridade. Não precisa de um pensamento religioso, precisa de uma resposta espiritual. Precisa poder dizer como Jesus, está escrito. E aqui vem o kit de emergência com etiquetas. Não um kit desorganizado onde tudo está misturado e você, no meio da urgência, não encontra nada. Um kit claro, onde cada promessa tem seu lugar. Quando a tentação que o ataca é a ira, quando você sente aquele fogo subindo pelo peito e suas palavras querem sair como facas, Tiago 1:19-20 corta o impulso com ternura e firmeza. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E Provérbios 15:1 lhe dá a chave para desativar a explosão. A resposta branda desvia o furor. Nesse momento, sua oração não é longa, é precisa. Senhor, está escrito que devo ser tardio para falar. Coloca teu freio na minha língua, faz-me manso como Cristo. Quando a tentação o ataca na área sexual, quando a mente se enche de imagens, quando o coração acelera, quando o corpo quer mandar sobre o espírito, 1 aos Coríntios 6:19-20 lembra quem habita em você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Glorifique, pois, a Deus no seu corpo. E Jó 31:1 ensina um pacto simples e poderoso. Fiz aliança com os meus olhos. Aí sua espada se torna concreta. Está escrito, meu corpo é templo. Está escrito, fiz aliança com meus olhos. Não me vendo por um instante. Não troco meu altar por uma tela. E se você caiu antes, não use a culpa como desculpa para continuar caindo. Use a graça como combustível para se levantar e cortar a corrente. Quando a tentação vem como ansiedade, como aquele nó no estômago que diz que tudo vai dar errado, Filipenses 4:6-7 ensina o caminho de saída. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. E 1 de Pedro 5:7 lhe dá uma imagem de descanso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nesse instante, fale, está escrito, ele cuida de mim. Está escrito, a paz de Deus guarda minha mente. Não é negar a realidade, é entregá-la àquele que a governa. Quando a tentação é a amargura, o ressentimento, aquela conversa interna em que você repete a ferida vez após vez, Efésios 4:31-32, chama você a soltar o que o envenena, longe de vós toda a amargura. Antes sede bondosos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aqui, Deus sussurra algo que cura profundamente. Não peço que perdoe porque merecem, peço porque você merece liberdade. Não carregue correntes antigas em um coração novo. E ouça este paradoxo que o liberta do peso de querer memorizar tudo.
Menos versículos bem aplicados vencem mais do que muitos versículos vagamente lembrados. Não se trata de quantidade, mas de precisão. 3 flechas certas para o seu alvo valem mais do que uma aljava cheia que você nunca sabe usar. Não se sobrecarregue. Comece pela sua tentação principal, aquela que você já identificou com honestidade, e escolha 2 ou 3 textos que a confrontem diretamente. Escreva-os, repita-os, medite neles, declare-os. E quando chegar o momento real, aquele em que antes você caía, sentirá algo diferente. Você já não está improvisando, está respondendo. Hoje Deus lhe diz: minha palavra tem remédio para cada ferida. Não lhe dei respostas genéricas, dei promessas específicas. Procure-as, guarde-as e use-as. Cada versículo é meu amor transformado em tratamento para a sua alma. E guarde isto como selo. Versículo preciso para a batalha específica. Essa é a estratégia do vencedor. E talvez agora mesmo surja uma pergunta honesta. E se a tentação for forte demais? E se eu sentir que não consigo resistir? Não se preocupe. Deus tem uma promessa exata para esse momento também. Uma saída preparada antes mesmo que o ataque chegue. Número 11. A saída que Deus provê. Ouça esta promessa com todo o seu coração. É um pacto assinado com a fidelidade de Deus. 1 aos Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Antes, com a tentação, proverá também o escape, para que a possais suportar. Pare um momento com a tentação. Não depois, não quando você já caiu, não quando já se arrependeu chorando. Com a tentação, a saída chega ao mesmo tempo em que o ataque chega. Isso significa que você nunca entra em uma batalha sem que Deus já tenha aberto uma porta. E entenda o que isso implica com profunda clareza. Isto é um pacto. Deus não está dando uma opinião, está dando uma garantia. A primeira garantia é que sua tentação não é um monstro único que só persegue você como se fosse o caso impossível. Diz que é humana. Isso derruba a mentira de ninguém me entende. Há pessoas que enfrentaram o mesmo, sentiram o mesmo, tremeram do mesmo jeito e venceram. A segunda garantia é que Deus não o abandona em um nível de pressão que o esmague sem sentido. Não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Com a ajuda dele, você pode resistir. E a terceira é a que quebra a corrente do desespero. Com a tentação, proverá também o escape. Sempre há saída. Você não está preso, não está condenado a repetir o ciclo. 2 de Pedro 2:9 afirma como martelo sobre a rocha: sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Não diz que está aprendendo, não diz que está tentando, não diz que às vezes funciona e às vezes não. Sabe? Como quem domina uma arte, como quem já fez isso 1000 vezes. Ele sabe livrar, e se sabe livrar, então sua história não termina na recaída. Sua história pode terminar em liberdade. Agora, eu sei o que você está pensando, porque conheço essa sensação. No momento da tentação, não parece pacto, parece prisão. Parece que o coração acelera, que a mente fica nublada, que o desejo é uma onda que cobre seu rosto e o deixa sem ar. Parece que desta vez é diferente, mais forte, mais urgente, impossível de resistir. Mas aí está o engano. O sentimento grita: não há escape, enquanto a promessa de Deus sussurra: há saída. E o inimigo se alimenta daquele instante em que você acredita mais na emoção do que na palavra. Há um paradoxo aqui que vai sustentá-lo quando tudo dentro de você mudar. Você amanhece forte e à noite se sente fraco. Deus continua fiel. Um dia está firme e no outro duvida. Deus continua cumprindo. Sua realidade interna muda como o clima, mas a fidelidade de Deus é imutável como uma rocha. Então a pergunta não é se você sente que pode. A pergunta é: em quem você vai acreditar? No seu sentimento momentâneo ou no pacto eterno? Porque seu sentimento diz não posso, mas a promessa dele diz:
eu lhe darei a saída. Imagine um labirinto, muros altos, corredores que se torcem, sombras que confundem e sua respiração ficando curta. O pânico entra e você só vê paredes. Mas aqui está o que muda tudo. Antes de você entrar no labirinto, Deus já instalou uma porta, já a deixou preparada. Talvez você não a veja porque o medo o cega. Talvez não a procure porque assumiu que estava preso, mas a porta existe. A saída não é improvisada depois, é providenciada antes. Seu trabalho não é se render à armadilha, é procurar a porta que Deus já abriu. E a saída pode parecer diferente conforme a batalha, mas sempre está ali. Às vezes a saída é fugir fisicamente, levantar-se e sair do lugar sem negociar com sua fraqueza. Às vezes é cortar a conversa, fechar a tela, desligar o telefone, mover-se, mudar o ambiente. Às vezes é ligar para alguém antes de cair, não depois, porque a vergonha faz você se esconder quando na verdade precisa de luz. Às vezes a saída é falar a palavra em voz alta, como espada, porque quando você declara "está escrito", sua mente se lembra de quem governa e seu corpo se alinha a essa verdade. Às vezes, a saída é uma oração curta e urgente. Senhor, livra-me agora. Não é sofisticado, é real. Deus não exige discursos para resgatá-lo. Torne isso prático hoje, não amanhã, quando se sentir pronto. Hoje, memorize 1 aos Coríntios 10:13. Escreva, cole, mantenha perto. Porque quando a tentação vier, você não precisa de ideias vagas, precisa de uma frase preparada como espada. E quando sentir que não há escape, declare com autoridade: está escrito, Deus é fiel, Ele me dará a saída, não estou preso. Essa declaração não é mágica, é alinhamento. É sua boca ficando do lado do pacto. Hoje Deus lhe diz: nunca o coloco em uma prova sem prover a saída. Minha fidelidade é sua garantia. Quando sentir que não há escape, procure-me. Eu sou a porta. A saída já existe. Seu trabalho é buscá-la, não aceitar a armadilha. E quando você a encontra, quando resiste, quando diz está escrito e se firma no pacto, algo sobrenatural acontece. O inimigo perde terreno. Não porque você seja perfeito, mas porque Deus é fiel. E essa fidelidade, repetidas vezes, vai tirá-lo do ciclo de derrota e conduzi-lo a uma vida verdadeiramente transformada. Número 12. Resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Confesso que eu também já senti esse cansaço da alma, como se o inimigo nunca se cansasse. Como se, assim que você fecha uma porta, ele já estivesse empurrando outra. Como se a tentação voltasse com a mesma cara, na mesma hora, com a mesma mentira, e você se perguntasse em silêncio se algum dia terá paz de verdade. É exaustivo viver em alerta, é desgastante lutar contra pensamentos que parecem não dar trégua, e mais de uma vez, essa batalha fez você se sentir sozinho. Mas aqui está o que todos nós precisamos ouvir, e quando digo todos, digo todos. Você não é o único que chorou depois de cair. Não é o único que se sentiu fraco. Não é o único que disse, de novo, Senhor, de novo. Essa batalha é comum, e isso não o envergonha, isso o posiciona. O inimigo não insiste porque você seja especialmente mau. Ele insiste porque você é especialmente valioso. E se hoje você está respirando, se hoje está buscando a Deus, é porque ainda há guerra para vencer e destino para proteger. Tiago 4,7 declara sem ambiguidade: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não diz talvez, não diz quando ele quiser, diz fugirá. E isso muda completamente sua mentalidade, porque faz você entender que não está destinado a viver fugindo a vida inteira. Há uma retirada prometida, há um recuo obrigatório. Há um limite que o inimigo não pode ultrapassar quando você se coloca sob o governo de Deus e decide resistir de verdade. E quero que você entenda o que é resistir, porque muitos têm confundido isso.
Resistir não é aguentar com os dentes cerrados até que o desejo desapareça. Resistir não é ficar parado esperando a tempestade passar. Resistir é se opor ativamente, firmar os pés, recusar-se a ceder, cortar a conversa com a mentira. Resistir é dizer não com todo o seu ser. Resistir é tomar a espada do Espírito e usá-la. É declarar com autoridade, está escrito, como Jesus fez quando o ataque tentou dominá-lo por dentro. 1 de Pedro 5:8-9 torna isso ainda mais claro. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar, ao qual resisti firmes na fé. O inimigo ruge para intimidar, para que você acredite que a voz dele é maior que sua convicção. Mas ouça isto com clareza: o rugido não é vitória, o rugido é ameaça. E quando algo ameaça tanto, é porque não tem direito legal de possuí-lo. Um leão que ruge quer que você recue sem lutar. Deus lhe diz para permanecer firme, para não se deixar hipnotizar pelo barulho. Imagine um intruso entrando na sua casa à noite. Ele anda em silêncio, procura janelas, mede seu medo, tenta ficar onde ninguém o veja. Mas, de repente, o alarme dispara, alto, estridente. A casa vibra, as luzes se acendem e aquele ladrão que se achava confortável fica desorientado e foge. A palavra de Deus na sua boca é esse alarme. Quando você abre a boca e declara a verdade, algo se acende no mundo espiritual. A tentação odeia a luz. A mentira enfraquece quando é confrontada com está escrito. O inimigo pode bater à porta, mas não pode se instalar onde a palavra governa. Da próxima vez que você sentir aquela onda se aproximando, não fique calado por dentro. Não apenas pense, eu deveria resistir. Faça isso. Diga em voz alta, mesmo que esteja sozinho. Eu me submeto a Deus, resisto ao diabo, e ele foge de mim em nome de Jesus. Declare uma promessa específica. Recite o versículo que você já guardou. Se sua mente estiver tremendo, que sua boca seja sua espada. Não se trata de gritar por emoção. Trata-se de falar com fé. Às vezes, o corpo se convence depois que o espírito decide. E veja o que aconteceu com Jesus. Depois de resistir uma e outra vez com está escrito, Mateus 4:11 diz que o diabo então o deixou e vieram anjos e o serviram. Essa frase é preciosa porque ensina um padrão. Resistência ativa produz retirada do inimigo e provisão de Deus. A tentação perde força quando deixa de encontrá-lo disponível. Cada vez que você resiste, o domínio dela enfraquece. Cada vez que não cede, está treinando sua alma para obedecer mais rápido e fechando portas que antes ficavam entreabertas. E hoje, Deus lhe diz algo que quero que você receba como um sussurro de graça. O inimigo parece grande porque ruge alto, mas quando você declara a minha palavra, ele corre. Não tenha medo dele. Ele tem medo de você quando você está em mim. Você não está lutando para conquistar uma identidade, está lutando a partir de uma identidade. Você é meu, e em mim você pode resistir. O leão ruge, sim, mas o leão de Judá já venceu, e essa vitória é a base da sua coragem. Então não lute como um soldado solitário, lute como parte de um povo. Nós não somos vítimas dispersas, somos um exército treinado, uma família que se levanta. Quando você resiste, não é só você que vence, você abre caminho para outros. E quando resistimos juntos, quando nos submetemos a Deus juntos, quando enchemos a boca de palavras juntos, o inimigo fica sem lugar para descansar, porque a luz não negocia com as trevas. Número 13. Jesus, o sumo sacerdote que entende. Feche os olhos por um momento e deixe que seu coração veja antes que sua mente. Imagine o deserto, areia interminável que entra na roupa, na boca, nos olhos. O sol cai como um peso sobre sua cabeça e o ar queima como se até respirar custasse. Seus passos são lentos, não porque você não queira avançar, mas porque o corpo está cansado, a garganta está seca e a fome já não é apenas uma sensação, é um grito interno. Não há sombra,
Não há aplausos, não há ninguém para dizer você está indo bem. Só você, a solidão e esse silêncio que ecoa no profundo. E bem ali, quando você está mais vulnerável, a tentação aparece, como uma voz suave que promete alívio, descanso, escape, prazer, controle. Mas esse alívio vem com um preço escondido. Agora imagine algo que muda tudo. Você se vira e não está sozinho. Jesus está ao seu lado, não como uma ideia religiosa, não como uma figura distante em um quadro, mas como alguém real caminhando na mesma areia que você pisa. Seus olhos olham para você e não há desprezo, não há decepção, não há aquele olhar frio que você acha que Deus lhe dá quando falha. Há compreensão. Uma compreensão que não precisa de palavras, porque Ele já esteve ali. Ele sabe como é sentir o puxão da tentação quando o corpo está fraco e a mente está exausta. Ele conhece aquele instante exato em que você diz, não aguento mais. E tudo dentro de você quer se render. É isso que a carta aos Hebreus revela de uma maneira que deveria quebrar sua vergonha. Jesus não o observa de um trono distante como se sua luta fosse um espetáculo. Ele entrou na sua história, tomou carne, sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu pressão e foi tentado. Não para que você se sinta pequeno, mas para que você se sinta acompanhado. Hebreus 4, 15 e 16 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Ouça essa palavra, confiadamente, não se arrastando, não se escondendo, não dizendo, Deus deve estar cansado de mim. Confiadamente, porque aquele que o recebe, entende. E Hebreus 2,18 completa o quadro. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Não apenas entende, socorre. Não apenas o acompanha emocionalmente, ajuda com poder real. Ele não lhe dá um conselho vazio como alguém que nunca lutou. Ele lhe dá um auxílio vivo, oportuno, no momento exato em que você mais precisa. Isso significa que quando você clama, Senhor, ajuda-me, não está falando com um juiz que apenas conta seus erros. Está falando com um sumo sacerdote que se compadece, que intercede e que se aproxima. E quero que você se pergunte algo com honestidade. O que você sente ao vê-lo olhar para você assim? Porque muitos acreditam que Jesus os olha com cansaço, como dizendo, você de novo. Mas o olhar de Cristo não é o olhar da culpa. Ele vê sua batalha, vê suas feridas, vê sua história, vê o que o levou a essa tentação, vê a pressão que você carrega, vê a solidão que ninguém vê e ainda assim o olha com compaixão. Não com permissividade, não com desculpas, com compaixão. Essa compaixão não minimiza o pecado, mas também não o destrói com condenação. Ela o levanta e o guia. O Deus Todo-Poderoso escolheu experimentar a fraqueza humana para ajudá-lo na sua. Não precisava fazer isso. Poderia salvar à distância, mas decidiu caminhar no meio do pó para que você nunca mais dissesse, ninguém entende. Quando você se sente preso em uma tentação que o envergonha, Jesus pode lhe dizer com verdade, eu sei, eu também senti o peso, eu também ouvi a voz, eu também estive no deserto e venci para mostrar a você como vencer. Imagine isto, não é alguém que apenas leu um mapa do deserto que o guia, é aquele que caminhou por cada duna, que sabe onde a areia afunda, onde o calor engana, onde a sede o faz tomar decisões impulsivas. Suas pegadas estão diante de você, profundas, firmes, e enquanto você treme, ele não grita de longe. Caminha com você, no ritmo do seu passo, e ensina a respirar, a resistir, a responder. Porque a vitória de Jesus não foi apenas para ser admirada, foi para ser compartilhada com você. Então, da próxima vez que a tentação vier,
Antes de correr para se esconder por vergonha, faça isto no seu interior. Veja Jesus ao seu lado, não acima, com os braços cruzados, ao seu lado, e ouça seu sussurro. Eu entendo e posso ajudar você. Não lute sozinho. Use a minha palavra. Declare comigo. Essa imagem muda sua postura, de vítima para discípulo, de derrotado para aprendiz de guerreiro. Porque em vez de dizer sou um caso perdido, você começa a dizer tenho um Salvador que me entende e uma graça que me sustenta. Hoje Jesus lhe diz, não falo com você de um trono frio, falo de um coração que sentiu o que você sente. Venha com confiança, tenho misericórdia para sua culpa e graça para sua batalha. Minha vitória no deserto também pode se tornar sua vitória hoje. Seu sumo sacerdote não o observa de longe, caminha com você na areia. E enquanto você caminha com ele, entenda isto. Cada tentação resistida não é apenas um momento de força, é mais um tijolo na sua fortaleza interior. Não é um evento isolado, é uma construção. E aquele que está com você no deserto é também aquele que o levará ao outro lado. Número 14. Vitória progressiva. Cada resistência o fortalece. Eu sei que você caiu, mais de uma vez, mais de 10, talvez tantas vezes que já sente vergonha de contar. Você prometeu e falhou, chorou e voltou a cair. E em algum momento, o cansaço se transformou em uma sentença interna. Eu sou assim, eu não mudo, isso é mais forte do que eu. Essa dor da repetição é real. Essa sensação de estar preso no mesmo círculo também é real. E eu não vou minimizá-la, porque Deus não minimiza a sua luta. Ele a encara de frente, mas não para condená-lo, e sim para levantá-lo. O inimigo quer que você conte apenas as quedas, mas Deus conta as vezes que você se levantou. Porque fracassado não é quem caiu, é quem ficou no chão. Cada vez que doeu o suficiente para você voltar a buscar a Deus, você já estava lutando. Cada vez que sentiu vergonha e ainda assim orou, você já estava lutando. Cada vez que disse, Senhor, eu não quero continuar assim, mesmo que depois tenha tropeçado, você já estava lutando. Você olha para a sua história e vê tropeços. Deus olha para a sua história e vê uma guerra na qual você não abandonou o campo. Há uma palavra que soa estranha quando você está no vale, uma palavra que parece injusta quando está cansado. Processo. Tiago 1:2-4 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Não está dizendo que a prova é bonita, está dizendo que a prova produz algo, que o fogo não apenas queima, também purifica, que a pressão não apenas o quebra, também o forma. E você precisa ouvir isto hoje. Não está em um ciclo sem sentido, está em um processo com propósito. Romanos 5:3-4 confirma, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Veja essa escada. Começa na tribulação, no difícil, no que aperta, e termina em esperança. Não é mágica, é construção, é crescimento, é Deus usando até mesmo as suas batalhas para edificar algo firme dentro de você. Porque a vitória nem sempre chega como um raio, às vezes chega como uma repetição silenciosa, como um músculo que se fortalece com treino. Cada vez que você diz não, mesmo tremendo, está levantando peso espiritual. Cada vez que a tentação vem e você resiste, ainda que um pouco mais do que da vez anterior, você está crescendo. E ouça isto com clareza. Suas recaídas não apagam suas vitórias anteriores. Se antes você caía quase sempre e agora resiste algumas vezes, isso já é progresso. Se neste mês você resistiu mais do que no mês passado, isso já é avanço. Deus vê o progresso que você não vê, porque você olha com olhos de culpa, mas Ele olha com olhos de Pai. Imagine construir um muro.
Você sente o peso do tijolo nas mãos, a argamassa fresca entre os dedos, o esforço de alinhar cada peça. Coloca um e nada espetacular acontece. Coloca outro e ainda não parece um muro. E é aí que muitos desistem, porque querem ver a fortaleza pronta em um dia. Mas o muro se ergue tijolo por tijolo. Assim se constrói o seu caráter. Cada tentação resistida é um tijolo. Cada pensamento rejeitado antes de crescer é um tijolo. Cada vez que você fecha a porta a tempo, cada vez que se afasta, cada vez que diz "está escrito" e não negocia, está levantando uma fortaleza interior que um dia o sustentará quando o vento soprar mais forte. Suas pequenas vitórias invisíveis produzem a grande transformação visível. Ninguém aplaude quando você decide ser fiel em secreto. Ninguém o vê quando desliga o celular, quando se levanta do lugar, quando respira e escolhe obedecer, quando liga para alguém para não ficar sozinho com a tentação. Ninguém vê, mas Deus vê. Deus registra. Deus honra. E cada resistência está escrevendo uma nova história sobre você, uma história que já não diz escravo, mas livre em processo. Por isso hoje faça algo simples e poderoso. Guarde memória das suas vitórias, não para se orgulhar, mas para lembrar que você pode, que já venceu antes, que a mudança está acontecendo mesmo que você não sinta. Quando o desânimo vier e disser, você não presta, você responderá com a verdade. Deus já me deu graça para resistir. E quando o inimigo quiser defini-lo pelo seu pior dia, você levantará os olhos e dirá, eu não sou a minha queda, eu sou aquilo que Deus está formando. E agora ouça este sussurro como voz de Deus sobre a sua vida. Filho meu, filha minha, não conto suas quedas para condená-lo, conto suas vitórias para coroá-lo. Cada vez que você se levantou, o meu coração se alegrou. Cada vez que resistiu, mesmo que ninguém tenha notado, o céu viu. Continue construindo. Seu muro está mais alto do que você imagina. Não desista no meio do processo. A minha graça continua com você. A vitória não se conquista de um golpe só. Constrói-se tijolo por tijolo. E enquanto você constrói, lembre-se disto todas as manhãs. Você não é aquele que sempre cai. Você está aprendendo a lutar como Jesus lutou, com a palavra na boca e com a graça no coração. E essa nova identidade muda a forma como você luta, porque já não luta para ser aceito, luta a partir de que já é amado. Número 15. O vencedor coroado, sua identidade em Cristo. Sua coroa já existe, embora você ainda esteja olhando para o chão. E eu sei que sou estranho falar de coroa quando você vem de uma temporada de quedas, quando sua memória está cheia de momentos em que prometeu mudar e depois se viu fraco outra vez. Mas ouça isto com o coração aberto. A vergonha não é sua identidade, é um peso que o inimigo usa para que você ande curvado, como se fosse um escravo. E hoje, Deus o chama a levantar a cabeça, não porque você seja perfeito, mas porque Cristo já pagou o preço da sua nova posição. A batalha mais feroz você luta a partir de uma vitória já consumada. Você não luta para que Deus o ame, luta porque Deus já o amou. Não luta para conquistar um lugar, luta porque já foi colocado em Cristo. A cruz já aconteceu, a ressurreição já aconteceu, o inimigo já foi derrotado. A única coisa que ele tenta fazer é barulho, intimidar, confundir, fazer você acreditar que ainda é o mesmo de antes, para que se esqueça de quem é agora. Ele não pode tirar sua vitória, então tenta roubar sua consciência da vitória. Romanos 8,37 declara com clareza, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não diz, seremos, quando finalmente fizermos tudo perfeito. Diz, somos. Não diz apenas vencedores. Diz, mais que vencedores. E não diz, pela nossa força. Diz, por meio daquele que nos amou. Essa frase é um altar para a sua mente. Porque sua identidade não é sustentada pelo seu desempenho, é sustentada pelo amor de Cristo. E o amor de Cristo não se rompe quando você se sente fraco.
Pelo contrário, é justamente aí que fica mais evidente que você precisa viver a partir dele, não de si mesmo. E Apocalipse 12:11 revela o mecanismo espiritual, o como essa vitória se aplica na vida real. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Duas armas, dois pilares. O sangue do Cordeiro, o que Jesus fez e você não podia fazer. E a palavra do seu testemunho, o que você declara quando o inimigo o acusa. O sangue já foi derramado, a vitória já foi assinada, a palavra já foi escrita. Agora cabe a você levantar-se e falar como alguém que pertence ao Cordeiro, não como alguém que pertence à culpa, porque sua identidade determina sua batalha. Se você se vê como vítima, luta como vítima, com medo, com resignação, esperando a próxima queda, vivendo na defensiva, escondendo-se, improvisando. Mas se você se vê como vencedor, luta como vencedor com clareza, com estratégia, com a palavra na boca antes que o ataque chegue. Não é arrogância, é obediência. Não é vangloriar-se de si mesmo, é honrar o que Cristo já lhe entregou. O orgulho diz, eu posso sozinho. A fé diz, em Cristo já tenho vitória e caminho com o seu poder. Eu sei que é difícil se ver assim quando a lembrança da sua última queda ainda está fresca. Quando sua mente reproduz cenas que o humilham. Quando a voz acusadora sussurra de novo a mesma coisa. Essa voz usa meias verdades. Sim, você caiu, mas não conta toda a verdade. A verdade completa é que Cristo o levantou. A verdade completa é que você voltou a buscar a Deus. A verdade completa é que você não está morto espiritualmente, está em processo. E sua identidade não é determinada pelos seus piores momentos. É determinada pela sua posição em Cristo, pelo seu novo nome, pelo seu pertencimento. Imagine um documento legal com seu nome, selado com autoridade. Sinta o relevo do selo como cera marcada pela mão do rei. Esse documento diz que você é filho, que é herdeiro, que foi comprado, que tem acesso, que tem cobertura. O inimigo pode gritar, você não merece. E ele tem razão, você não merece, mas você tem. É presente, não salário. E se o rei assinou, ninguém pode anular. Essa é a diferença entre viver por mérito e viver por graça. Na graça, você não se sustenta sozinho. É Cristo quem o sustenta, e agora vem o seu momento de coroação, não com emoção vazia, mas com uma decisão espiritual. Coloque a mão sobre o peito, sinta seu coração batendo e fale. Não apenas na mente, com a boca, declare como quem assume sua posição. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Não sou vítima da tentação. Sou guerreiro equipado com a espada do Espírito. O sangue de Jesus me cobre. A palavra de Deus está na minha boca. Quando o inimigo vier, eu declararei, está escrito, e ele terá que fugir. Não luto para ganhar, luto a partir da vitória já conquistada. Minha identidade não é aquele que sempre cai. Minha identidade é mais que vencedor por meio daquele que me amou. Hoje tomo minha posição. Hoje caminho como quem já tem a coroa, porque Cristo me deu um novo nome. Hoje Deus lhe sussurra com ternura e firmeza. Não o defino pelos seus piores momentos. Eu o defino pelo meu amor. Você é meu, comprado com sangue, selado com o meu espírito, armado com a minha palavra. Levante-se e lute como quem já conhece o final, porque eu já o escrevi. E ele diz, vitória. Está escrito, sou mais que vencedor. A batalha já foi ganha. E hoje, pela graça de Jesus, você coloca a coroa e caminha como filho do rei. Você percorreu um caminho importante hoje. Agora você sabe o que Jesus sabia no deserto. A palavra de Deus não é apenas para ler, é para declarar, é para lutar, é para vencer. Quero que guarde 3 coisas no seu coração. Primeira, sentir tentação não é pecado. Como você responde define sua vitória. Segunda, está escrito, é a chave que fecha a boca do inimigo.
Terceira, você não luta para ganhar, luta a partir da vitória que Jesus já conquistou. Nesta semana, memorize um versículo. Apenas um, mas que seja específico para a sua batalha. E da próxima vez que a tentação vier, abra a boca e declare: está escrito. Não importa se você está sozinho, não importa se se sente fraco. O mundo espiritual ouve. Se esta mensagem o equipou, compartilhe com alguém que está lutando em silêncio. Talvez aquele amigo, aquele familiar, aquela pessoa que não sabe que tem armas disponíveis. E inscreva-se para continuarmos crescendo juntos. Lembre-se, uma espada embainhada nunca venceu nenhuma batalha. Hoje você desembainhou a sua. Que o Senhor o equipe com a sua palavra, que cada versículo seja espada na sua mão e que ao enfrentar toda a tentação você possa dizer com poder: está escrito. Em nome de Jesus, amém.